Olá, nós estamos de volta com mais uma entrevista aqui no Portal RSN e o meu convidado de hoje é o Dr. Antônio Marcos Cabreira Garcia, cirurgião plástico que há 22 anos vive em Guarapuava. E a gente quer saber um pouquinho da história dele. Vocês estão percebendo que ele está todo encapotado, né? E eu quero começar essa conversa sabendo, doutor, como que o senhor trocou o calor de Ribeirão Preto pelo frio de Guarapuava. Oi, Cristina, satisfação enorme estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade. Então, são histórias, né? Nós estamos aqui em Guarapuava há 22 anos, né? No que eu terminei a minha formação na USP de Ribeirão Preto, né? Ao todo foram 11 anos lá, entre graduação, residência e tudo. E daí nós viemos para cá e, na verdade, por uma oportunidade de trabalho, né? A gente queria uma cidade de um tamanho médio, que tivesse uma perspectiva de crescimento, e a gente trocou a universidade pela cidade em si. Na época, a cidade estava começando a mostrar um caminho que trilha hoje, né? Então, por exemplo, eu acabei de deixar minha esposa e meu filho mais velho no aeroporto, que vão, inclusive, estão indo para Ribeirão Preto, vão pegar o voo daqui para Campinas, Campinas-Ribeirão, e logicamente, quando a gente veio, não existia nada disso, mas existia uma possibilidade de crescimento. E a gente acreditou nessa possibilidade, foi isso. Pois é, quando o senhor diz assim, nós, né? Nós viemos, é o senhor e a sua esposa, que é a doutora Beatriz, que Sim. é dermato, né? Exatamente, dermatologista. E o Matheus faz medicina, já faz medicina? Não, o Matheus, ele pretende fazer, ele está fazendo cursinho, ele pretende fazer. Daí, aqui também a gente não só montou a estrutura de trabalho, né, a estrutura profissional, mas montamos a família, né? Então todos os 4 nasceram aqui. Nós temos 4 filhos, as meninas são gêmeas, né, Isabela e a Luísa. Veio uma de brinde ali, não sei bem qual. e o Rafael, que é o caçula, né? Então é Matheus, Isabela, Luísa e Rafael. Guarapuavano já, né? Todos nasceram aqui, todos nasceram aqui. Tá, e como que surgiu a ideia de vocês montarem uma clínica aqui em Guarapuava? Então, que além da beleza tem todo o fundo de saúde, né, doutor? Sim, quando a gente veio para cá, a gente foi muito bem recebido, né, pelos colegas mais antigos aqui e tal. Só que a gente achava que precisava de um espaço, né, que a gente pudesse praticar a medicina, pudesse acolher melhor o paciente, que o paciente tivesse uma estrutura de internamento que tivesse algumas características peculiares que na época não existiam, né? Hoje tem, né? Por exemplo, quem visita o São Vicente Novo aqui na Cidade dos Lagos vê uma estrutura fabulosa de internamento, né? Fantástica, não só de internamento, como de estrutura, centro cirúrgico, tem tudo. E naquela época não era bem assim. Então a gente acabou vindo com essa mentalidade empreendedora de crescer, né? Não só no quesito crescer profissionalmente, mas crescer profissionalmente como estrutura. Então a gente sempre investiu muito em equipamentos, em treinamento, em capacitação de funcionários. Tanto é que eu brinco até hoje, não existe nenhum ex-funcionário nosso, que não esteja empregado. Porque isso acaba formando até para o mercado, né? Exatamente. São pessoas que, por um motivo ou por outro, que se desligam da gente, que acabam empreendendo em outras áreas e tal, e que têm sucesso porque aprenderam a trabalhar com a gente, a verdade é essa, né? Pois é, doutor, hoje é a clínica Especialité, né? Exatamente. E a gente vem abordando várias semanas aí toda a questão do cuidado que se tem que ter ao escolher uma clínica para procedimento, principalmente estético, por causa de vários acontecimentos que ocorreram aí em nível de Brasil, que causou inclusive morte de pessoas, né? O problema é assim, né? A medicina é uma prática complexa. Então, você não pode entender a medicina, como dizia um antigo professor meu, como perfumaria, quer dizer, como uma coisa simples. Sim. Parece simples na medida que você executa com segurança, tranquilidade, preparo, equipe, quer dizer, tudo aquilo que precisa. Em cima disso é que veio o desejo, na época, né, o planejamento, na verdade, de se construir um centro médico. Tanto é que a clínica chama Especialité Centro Médico. E nós chegamos em 2002 e inauguramos a clínica em 2006. Então, foi um passo relativamente rápido.
E daí depois, em 2014, a gente inaugurou a ampliação da clínica, daí sim, contando com centro cirúrgico e tal, todo um espaço físico mais amplo que permitiu que a gente crescesse bastante, inclusive do ponto de vista profissional. Por que isso? É porque o que você falou, são procedimentos invasivos, são procedimentos que demandam cuidados intensivos, eventualmente. São procedimentos que têm que ser bem preparados, né, tanto do ponto de vista técnico quanto laboratorial. O paciente precisa de exames, precisa de avaliações, por exemplo, cardiologista, do anestesista, não é só chegar e fazer um procedimento desse, né? E precisa de suporte depois da cirurgia. Então é fundamental tudo isso. E daí veio o desejo de se construir o centro médico, né? Então nós construímos uma estrutura bem grande, né? Atualmente existe a possibilidade de instalar até 60 leitos lá do jeito que ela está. Se ampliar mais um pavimento, chega até 100 leitos. E chegamos a ter até maternidade lá dentro, né? Maternidade, inclusive com estrutura para UTI neonatal, quer dizer, tudo isso chegou a ser praticado dentro da clínica. Mas, por uma circunstância adversa, que foi a pandemia, e depois outras circunstâncias de dificuldade, digamos assim, de alinhamento com outros profissionais que pudessem trabalhar, outros profissionais, eu digo médicos, né, que pudessem trabalhar lá na clínica, a gente acabou optando por interromper todos esses atendimentos, todas as outras especialidades, e acabamos ficando eu e a Beatriz, né? Beatriz na parte da dermatologia e eu na parte da cirurgia plástica. A dermatologia não interna, né? Você não precisa de leitos, internamento. Apesar de toda a complexidade, centro de laser que a Beatriz tem, toda a complexidade do atendimento que ela dá de dermatologia, não demanda internamento, quer dizer, não demanda que o paciente fique presente na clínica. Então, pernoitando na clínica. Então, o que aconteceu? Acabou usando ali 5, 6 leitos que eu fazia uso e o resto tudo parado, né? Então, em cima disso, né, havia uma pressão grande para que a gente pudesse fazer atendimento prestando serviços, né, para convênios, seguros médicos e etc. E a gente acabou optando por priorizar a família e não o empreendimento, né? Então, a verdade é essa. Pois é, mas o que é muito bacana nesse processo é que a clínica, ela acaba, e a clínica, entenda-se, doutor Antônio e doutora Beatriz, ela acaba prestando não um favor, mas um ponto muito positivo, somando um ponto muito positivo para o desenvolvimento da saúde em Guarapuava como polo regional, que é vendendo a clínica, então a estrutura que vocês têm hoje para um hospital da Unimed. Foi uma consequência quase que natural, né? Nós tínhamos uma estrutura hospitalar que não usávamos. A Unimed precisa de uma estrutura hospitalar, porque pela dificuldade que todos aqui sabem de atendimento, principalmente de urgência e emergência da Unimed praticada em Guarapuava, e na verdade a Unimed daqui ela é regional, né? Ela engloba vários municípios, eu não sei se são 12, 14 municípios, mas ela engloba vários municípios da região. Então, se municípios do porte, por exemplo, Laranjeiras do Sul, Pitanga, Prudentópolis, Irati, quer dizer, a Unimed daqui acaba sendo um polo, né, para essa região. E eles, apesar de toda a excelência do atendimento dos profissionais e tal, eles tinham uma dificuldade muito grande no quesito atendimento urgência, emergência e internamento. E nós tínhamos uma estrutura gigantesca para a nossa necessidade. E daí acabou sendo uma consequência natural, né, a necessidade deles, né, e, digamos assim, a nossa necessidade também de não operar uma estrutura tão grande. Então surgiu uma conversa nesse sentido, ao invés de nós prestarmos serviço para a Unimed, né, ser prestadores de serviço, nós acabamos sugerindo então que eles passassem a operar a clínica como hospital, que é o caminho natural da clínica, né? Apesar de se chamar clínica, mas o nome já colocava desde o início, né? Especialité Centro Médico. Então, foi quase que um caminho natural nesse sentido. A gente entrou em negociação durante 1 ano e meio, de uma forma conduzida bem técnica pelo Dr. Zé Moacir, que era o presidente da época, inclusive com auditorias externas, com várias reuniões com especialidades da própria Unimed. Os colegas visitaram toda a estrutura e entenderam que realmente ali é um local que eles podem desenvolver as atividades deles de uma forma bem completa, né?
Inclusive teve um movimento encabeçado pela Associação Comercial, né, para que a Unimed realmente transformasse a clínica num hospital. Assim, dessa parte eu não sei exatamente como foi o trâmite, né? Porque eu sou um polo que estava vendendo, Sim. né? E a Unimed estava um polo que estava comprando. Mas o que eu posso te dizer, assim, e falo isso até como usuário, porque eu também tenho Unimed. Já fui cooperado, né? Saí há em torno de 10 anos por motivos pessoais, né? Não profissionais. Sim. E daí o que acontece? Toda a sociedade organizada de Guarapuava, que tem a Unimed como referência de atendimento médico, estava reclamando das dificuldades de atendimento, principalmente como eu comentei, para urgência e emergência. Sim. Né? Então eu acredito que a SIG, como representante do setor produtivo, né, deve ter ouvido queixas e outras circunstâncias aí relativos aos associados dela, né, como empresa. Mas eu, assim, particularmente, eu não sei te dizer em que nível que isso ocorreu, nem como ocorreu, né? Mas a gente sabe, né? A gente sabe que havia um movimento forte para que a Unimed realmente tivesse o hospital. E é interessante porque, você veja bem, a Unimed Guarapuava, né, assim como várias outras Unimeds regionais do Paraná, agora dispõe de hospital próprio, né? E, por exemplo, Ponta Grossa, Curitiba, Maringá e tal. E a Unimed Guarapuava saiu na frente de algumas cidades da região, por exemplo, Cascavel, Pato Branco, elas não têm hospital próprio ainda, né? E ao contrário da Unimed Guarapuava, que agora conta com hospital próprio. Tá, e uma vez a Unimed assumindo o hospital, a clínica fica como? Vai mudar de lugar? Como é que é? Porque eu sei que existe um projeto maravilhoso por trás de tudo isso, né? Mas sim. É a médio prazo, né? Então, na época da pandemia, né, até um pouquinho antes, eu e a Beatriz havíamos entendido que realmente aquela estrutura física era superdimensionada para as nossas necessidades. Daí fica caro, né, manutenção, Sim. todo esse cuidado. A gente sempre levou isso muito a sério, né, na parte de estrutura de atendimento a gente sempre levou muito a sério, muito do ponto de vista técnico, né. E daí a gente já havia há alguns anos, uns 4, 5 anos pelo menos, desenvolvendo um projeto de construção que englobasse uma clínica que atendesse às minhas necessidades, a necessidade da Beatriz, e que não fosse um hospital como a clínica atualmente é. Sim. Então nós contratamos até uma empresa especializada em arquitetura hospitalar, né, que é a Arc Saúde de Cascavel, e eles desenvolveram um projeto maravilhoso, né, que vai ser executado inclusive aqui na Cidade dos Lagos. Mas no desenrolar, né, da negociação com a Unimed, como cooperativa, então o que aconteceu? Essa negociação foi, digamos assim, embasada em fatores técnicos e alguns não muito técnicos, né? Os não muito técnicos, que a gente até, talvez tenha sido uma falha da nossa parte, a gente não fixou prazos, entendeu? E daí, devido à necessidade da Unimed, eles encurtaram muitos desses prazos, né? Então nós vamos ter que sair, por exemplo, daqui a um mês eu vou ter que sair. Até 20 de agosto eu vou ter que sair do prédio atual da especialité. E com isso a gente vai ter que se adaptar, né? A gente vai fazer uma estrutura de transição. Essa estrutura de transição vai funcionar aí por uns, talvez, 18 meses. E depois disso, daí sim, a gente vai montar essa estrutura definitiva, tal como eu falei, que já havia sido planejada há muitos anos. Sim. Porém, de instalação também não muito simples, né? Apesar de não ser tão grande quanto o atual, é um projeto que demanda, por ser médico hospitalar, tal, é uma estrutura que demanda assim, um prazo de implantação não muito rápido, né? Então, mas existe todo um planejamento, a gente estava preparado para isso, né? Antes de vender para a Unimed, a gente já tinha tido sondagens de outros grupos hospitalares de fora, de Guarapuava. E quase vendemos 2 vezes. Uma vez deu errado pela pandemia, a outra vez deu errado pela instabilidade da política e tal, enfim. E daí, a terceira, vamos dizer assim, negociação que a gente embarcou foi com a Unimed, que acabou se concretizando. Para a cidade foi bom, né? Porque é um grupo local. Cidade e região. É um grupo local, é uma cooperativa, né? Não é uma empresa que presta serviços médicos, quer dizer, existe
como é que eu posso dizer assim, um cuidado maior com o prestador, com o médico, né, por ser cooperativo. Sim. A gente vê isso pelas cooperativas da região, né, agrária, Coamo e tal. Então, assim, são situações que para a cidade é melhor, né? As cooperativas de crédito, aqui você vê o crescimento que tem, né, atualmente e tal. Então, para a cidade foi bom que a gente avançasse a negociação de forma definitiva com uma cooperativa, que no caso foi a Unimed. Tá, e o senhor fica, então, no endereço atual, que é bem na área bem central, né, da cidade, sim, até quando? Então, na Saldanha Marinho 542, sim, que é o endereço atual, sim, né, próximo à Praça da Ucrânia, nós temos um prazo contratual para sair até 20 de agosto. E a gente está preparado para isso, a gente vai sair. E daí nós vamos ter que programar essa transição, né? E essa transição vai contar com 1 ou 2 pontos de apoio, né? A gente não vai sair para... A coisa parece mais complexa do que parece, né? Mas assim, a gente, dentro desse xadrez todo que a gente teve que jogar, né? Aconteceram outras situações inusitadas, né? Com relação a prazos de negociações que nós fizemos, por exemplo, um proprietário falava uma coisa, o inquilino falava outra, então nós ficamos no meio de um cabo de guerra ali, né? Mas é o que eu falo, né? Falta de comunicação. Para quem chegou aqui há 22 anos, né, mais perdido do que tudo e tal, né, e organizamos não só uma vida, uma família, fez a lição um de trabalho, casa, né, doutor? Fez a lição mas eu de acho casa. assim, é mais um contratempo ali que nós vamos organizar, estamos organizados para isso. Apesar de todo esse planejamento aí de possível transição de 4, 5 anos, a gente acabou sendo pego ali meio digamos assim, com prazos não muito elásticos, né? Então, sim. E daí a gente dança conforme a música, né? Sabe aquela expressão? Com certeza. No interior de São Paulo o pessoal fala muito isso, eles têm que dançar conforme a música. E é o que nós vamos fazer, né? Então, assim, resumindo a ópera, né? Nós vamos sair da Saldanha Marinho 542, já estamos com toda uma estrutura, temos uma empresa de marketing, inclusive, já especializada em transição desse tipo aí de fora, que infelizmente a gente não tinha aqui para poder sim, usar. E essa empresa já está preparando toda a informação para os pacientes, né? Que são, eu sempre brinco, o nosso bem maior é o paciente. Com certeza, né? Então a gente tem que sempre cuidar muito dos sim, nossos pacientes nesse sentido. Mas assim, está tudo certo, está tudo organizado, né? O prédio atual da Especialité Centro Médico, a partir de 20 de agosto, vai passar a ser Hospital Unimed Guarapava, certo? E o espaço físico, né? Sim. E o nome Especialité Centro Médico, Especialité Unique, né? A gente vai mudar um pouco, porque não tem mais por que ser um centro médico, se são duas especialidades, sim, né? Então, o nome, fantasia entre aspas, vai passar a ser Especialité Unique, né? Que a gente já pratica, inclusive, esse nome há algum tempo, sim, justamente já pensando nessa transição. E a Especialité Unique vai passar por um período ali de readaptação, né, em espaço físico e tal, mas todos os pacientes serão bem informados, a gente vai disponibilizar isso, inclusive, através sim, de vocês, né. A gente conta com o apoio de vocês para depois, a partir das próximas semanas, divulgar todo esse novo local de atendimento, né, mantendo todo o padrão de atendimento, mas num outro espaço físico, né. Até parece loucura, né? Mas como nós somos atropelados pelos acontecimentos, a gente ainda está definindo algumas coisas, né? Com relação a ponto de atendimento e tal. Mas está tudo organizado, né? O importante é isso, que está organizado, está planejado. Embora até a chuva atrapalhou, né? A semana toda. Até as condições meteorológicas não foram favoráveis. Choveu 10 dias, né? Dilúvio e tal. E tudo, mas assim... É o que eu sempre brinco, sobrevivemos, né? O tsunami agora bola para frente. Né? Com certeza. Então, olha, pacientes, e a gente sabe que espalhado aí Paraná, fora, acho que até tem pacientes até de outros estados, né? Temos, felizmente temos. Podem ficar sossegados, eu sei disso porque quando a gente noticiou a venda da clínica, então, para a Unimed, o que a gente recebeu aqui. Mas o doutor vai fechar? Para onde que vai? Calma, gente, não vai ver. Teve um paciente que ligava no celular e falava, não, mas eu quero pegar antes de você ir embora, não vou embora. Não vai embora. Né? Então, ó,
transição, sossegado. Né? Só uma transição. Sossegado. As mudanças para melhor são sempre bem-vindas, né? Sim. E Guarapuava, foi aquilo que eu falei há pouco, Guarapuava ganha contribuição de vocês, né, para o desenvolvimento como polo regional de saúde, então ganhando um novo hospital. Sim. E a clínica ganha um novo formato, Sim. um novo conceito, né, e que continua focado na promoção da estética e principalmente da saúde, né, doutor? A medicina tem esse aspecto, né? Eu sempre falo isso, né? Inclusive até para alguns, né, estudantes de medicina que eventualmente fazem estágio com a gente. O foco principal da medicina é o paciente. Se você pratica a medicina mais para uma área, digamos assim, que envolve estética, ou uma prática que envolve reparação e tal, a cirurgia plástica tem esses dois lados, né? Nós tratamos queimadas, reconstruções, tal, uma série de outras coisas além da parte estética. Sim. Da mesma forma que a dermatologia, que a Beatriz pratica, também trata um espectro imenso de doenças, né? Que o pessoal acha que dermatologia é só passar creminho, mas não é. Então, assim, e tudo isso a gente sempre fez nos moldes que a gente aprendeu lá na USP Ribeirão, né? Com muita ciência, técnica e principalmente atenção ao paciente. Né? Então, ética, né? Exatamente, tudo isso se traduz nesse aspecto, né? Principalmente no aspecto ético. Então a gente continua, né, praticando isso, a única coisa que vai mudar vai ser o prédio de prática. O endereço, só isso. Exatamente. E daí, por outro lado, também a gente contribuiu, né, a gente retribuiu, na verdade, né, Guarapuava e região pelo tanto que a gente ganhou. Né? A gente ganhou no sentido de crescimento individual, profissional, familiar, né? E isso fez com que a gente galgasse postos que a gente jamais pensaria se tivesse ficado, por exemplo, em Ribeirão Preto ou no interior de São Paulo. Olha, né? que bacana. A gente isso. pegou essa parte do crescimento de Guarapuava, né? A gente fez cresceu parte, né? junto, Contribuiu. né? A gente cresceu junto e ao mesmo tempo a gente contribuiu também, né? Bastante com isso. E agora a gente contribui mais ainda, né? Fazendo com que a cidade tenha mais um hospital vinculado a uma cooperativa. Ainda não podemos falar em futuro endereço, então. Por hora, mas a gente vai anunciar. Por alguns dias, né? A gente está definindo ainda alguns detalhes, né? Técnicos, né? Mas, com certeza, na semana que vem a gente já começa a divulgar, mesmo porque a gente tem 30 e poucos dias para resolver esses detalhes, né? Mas eu acredito que em mais aí uma semana a gente já vai começar a divulgar onde vai ser, como vai ser. Os telefones vão ser os mesmos, os contatos vão ser os mesmos, né? A única coisa que vai mudar vai ser o local desse atendimento. Sim, do atendimento. Então... É porque a complexidade está justamente nisso, né? A gente vai passar por 2 locais em questão de 60 dias. Pois é. Entendeu? Então, a gente vai mudar para um lugar, eu brinco, é o provisório do provisório, né? Então a gente vai mudar primeiro para um provisório, para depois para um menos provisório. Né? E depois... Vamos explicar isso, doutor, bem certinho. Então, para que todos entendam. A partir de agosto, dia 20 de agosto, a Especialité não atende mais no local atual. Na Saldanha Marinho 542. Na Saldanha, nesse endereço aí. Sim. Ali vai ser o Hospital da Unimed. Exatamente. A Especialité sai desse local e fica o quê? Uns 60 dias em outro local? De 45 a 60 dias num local transitório. Daí volta para um outro local bem estruturado. Que é no bairro Santa Cruz, acho que a gente já pode dizer até onde é. É na Afonso Botelho, ali próximo do perto da Campo Real, ali, né, perto bem próximo. Da universidade, dos centros universitários. Seria na Rua Afonso Botelho. E depois de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, daí sim nós viremos aqui para Cidade vem para a clínica sede definitiva no bairro Cidade dos Lagos. Acho que ficou bem explicadinho, né? Sim. Então, mais procedimentos cirúrgicos, tudo isso continua acontecendo normalmente em alguns dos hospitais de Guarapuava, né? Exatamente. Então, por exemplo, ou centros clínicos. A gente tem atualmente centros clínicos aqui que conseguem absorver, o próprio Hospital da Unimed também a gente vai poder continuar operando lá, né?
que seria a antiga especialité. Sim, tudo continua como está, com exceção do endereço. Sendo usados, as técnicas cirúrgicas, né? A única coisa que eu vou atender o paciente num local e vou operar em outro local. Né? Coisa que antes eu fazia no mesmo local. Sim, mas vários médicos fazem isso, né? É o mais comum, né? É o mais comum, né? Por que a gente... Daí vem aquela clássica pergunta, né? Até essa semana um amigo meu me perguntou, foi lá me visitar, tomar um café, daí ele falou, você não tá assim, o coração apertado de sair daqui? Eu falei, não, eu tô com uma sensação de dever cumprido. Ah, né? que legal. Eu tô com a mesma sensação que quando eu saí de Ribeirão, né? Quando eu terminei faculdade, residência e tal, um colega de residência falou assim, cara, mas você vai sair da USP para ir para o interior do Paraná? Daí eu falei, olha, a USP foi muito importante na minha formação, a Universidade de São Paulo me deu tudo que eu tenho, com relativo à formação, ao preparo para a vida, tudo. Eu aprendi, eu cresci lá dentro, né? Fiquei 11 anos. Então a USP Ribeirão é uma instituição que eu tenho no meu coração, porque me preparou para a vida, não só como médico. Mas chegou um ponto que eu precisava sair. Sim. Eu precisava aplicar aquilo que eu aprendi lá dentro, né? Não só ficar na instituição, né? Que nem a gente brinca, agarrado à instituição. Quer dizer, eu tenho até hoje grandes contatos lá dentro, mas a minha vida é aqui fora. Corta o cordão umbilical, na verdade. Exatamente. Né? Então, essa foi uma primeira transição complexa. Agora está sendo a segunda, né? Então, quer dizer, os caras falam, você tem um hospital e tal, você vai sair. Sim, eu vou sair, porque eu acho que a minha vida agora, os meus filhos são todos adolescentes, né? Já estão começando, o mais velho já saiu para fazer cursinho fora, os outros já estão caminhando para o final do ensino médio e tal. Então eu preciso voltar a minha atenção para eles. Né? A medicina exige demais da gente. E você tocar uma estrutura hospitalar exige muito mais. Então, chegou o momento que eu tenho que desacelerar desse aspecto e passar a dar mais atenção para o lado familiar. E além disso, né, como a gente comentou, né, há 20 anos, 22 anos, você sabe bem disso, a estrutura da cidade era uma. Era outra, sim. Hoje é outra, completamente diferente, né, bem estruturada, bem organizada. O exemplo clássico aqui do teu lado, né, o Hospital São Vicente aqui da Cidade dos Lagos, né, um hospital maravilhoso, né, muito bem construído, muito bem gerido, né? Sim. Você percebe Sim. que, por coincidência, a Fernanda, né, que é um dos principais ali da gerência, veio de Barretos, né, que é do lado de Ribeirão Preto. É interessante isso. Então, assim, é uma estrutura não só física, mas administrativa já totalmente diferente do que a gente via anos passados aqui. Né? Então, eu já estou tranquilo de falar assim, eu tenho meu consultório e eu posso operar em tal lugar, tal lugar, tal lugar, né? Existem outros centros médicos aqui na cidade também, né? Não só o São Vicente Novo aqui, que também tem estrutura adequada, tipo, por exemplo, a Madeclínica. Então, assim, existem locais que a gente tem como prestar um atendimento de excelência para o paciente cirúrgico e que eu não preciso ter meu consultório lá dentro, né? Eu posso fechar meu consultório de tarde, ir embora para casa e não estar preocupado. Se o paciente é internado, se tem isso, tem aquilo, se tem aquilo outro, né? Tem quem vai estar cuidando, né? Exatamente. Então, tudo isso mudou a perspectiva da cidade e a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? E é o que a gente fez agora, né? A gente permite que a Unimed toque o hospital, né? Que a Unimed faça a história dela em cima disso, que, digamos assim, tenha um aumento na qualidade do atendimento dela como prestadora para o Guarapuava, facilite o atendimento, né, dê mais tranquilidade para o atendimento de saúde de Guarapuava. E é uma forma até a gente retribuir tudo que a gente recebeu da cidade, disponibilizando para a cooperativa o hospital que eles vão tocar da agora para frente. Seria mais ou menos isso. Legal. Legal, então, mais uma vez, gente, a partir do dia 20 de agosto, a Especialité vai estar em novo endereço. Logo, logo a gente vai estar contando para vocês onde que vai ficar. Aí ela fica temporariamente nesse endereço, aí depois ela vai para um outro onde fica de 1 ano e meio a 2 anos e depois definitivamente eu vi o projeto de primeiro mundo. Então, a gente espera que esses 2 anos aí passem bem rápido, né? E que Guarapuava ganhe mais uma clínica à altura do que ela vem merecendo e é uma progressão da marca Especialité, né? Começou
trazendo tecnologia para Guarapava nessa área e vai continuar então Não, contribuindo. e continuamos Continua trazendo, sim, continua contribuindo. A questão de 3 semanas nós recebemos um aparelho de lipoaspiração a laser, né? Deixa eu fazer meu merchandising. É um equipamento de ponta no mercado da Deca Laser, né? Ele usa a inteligência artificial para, digamos assim, minimizar alguns riscos eventuais que possa ter o procedimento e tal. Então, é um dos equipamentos de mais ponta no mercado, né? Nós estamos usando de rotina para as lipoaspirações, laser assistidas, abdômen HD, essas coisas. Então, assim, a gente continua investindo pesado em tecnologia, vamos continuar investindo. Temos um cronograma de investimento para os próximos anos, já bem estabelecido na parte técnica ambulatorial, né? Esses equipamentos, na verdade, eles são hospitalares, a gente vai deixar nos hospitais. Então, quer dizer, não vai ficar na clínica propriamente dita, mas vai ficar no hospital que a gente vai trabalhar. Onde vai né? trabalhar. Seria mais ou menos isso. Mas, de qualquer forma, continuamos investindo, crescendo e nos adaptando às novas realidades, né? A verdade é essa. As mudanças, né? As mudanças. A gente é a vida, né? A vida é viva, é uma célula, né? E é uma progressão, né? É importante a gente progredir. Sim, eu sempre penso com nisso, né? certeza. A vida é uma progressão. Como homens livres de bons costumes, a gente está sempre trabalhando, né? Tirando as arestas, né? As arestas das pedras brutas e evoluindo no caminho. Esculpindo, né, doutor? Exatamente. Esculpindo. Construindo o futuro, justamente. melhorando, crescendo e progredindo, né? Bem, eu queria agradecer a sua presença aqui, obrigada. Imagina, eu que agradeço. A Rede Sul, as portas sempre abertas, né? A Especialité é nossa parceira. E eu queria, então, você já sabe, a Especialité a partir de 20 de agosto, novo endereço. Bom, eu agradeço a você que nos acompanhou, continue ligado no seu portal www.redesudenoticia.com.br.